O que parece é que a gente tem 2 presidentes da República sendo julgados, 2 conjuntos de crimes sendo avaliados, 2 defesas sendo analisadas. Por quê? A leitura dos fatos feita por Alexandre de Moraes e Flávio Dino e a leitura dos fatos feita por Luiz Fux sugere que temos 2 julgamentos completamente diferentes, com 2 conjuntos de fatos absolutamente distintos. Por quê? Na votação, no julgamento de Alexandre de Moraes, no voto dele e de Flávio Dino, nenhuma das ponderações feitas pela defesa, que são as questões preliminares ao julgamento, mereceram considerações, foram acolhidas, foram todas rejeitadas. O que a defesa dizia? Que eles não tiveram tempo para analisar os fatos, portanto, o cerceamento do direito de defesa, que a turma do Supremo Tribunal Federal não deveria ser o fórum de julgamento, a instância de julgamento, sequer o Supremo Tribunal Federal, porque os fatos, o juiz natural deveriam ser a primeira instância, porque os réus não tinham fórum por prerrogativa de função na data em que os fatos aconteceram. E o Alexandre de Moraes rejeitou as questões preliminares. O Flávio Dino rejeitou as questões preliminares. E o Luiz Fux acolheu todas. Todas. E quando você ouve os argumentos do Luiz Fux, você fala, caramba, é de balançar o coreto. Você fala, olha o que ele disse. Ele disse o seguinte, os fatos na data em que aconteceram não autorizam o Supremo, por ter mudado a posição e ter decidido posteriormente que a turma que deveria julgar os réus, isso não autoriza o julgamento dos réus. Logo, deveria ser o juiz natural, logo deveria ser a primeira instância. Mas se fosse o Supremo, deveria ser o plenário. Ou seja, na turma em que o Jair Bolsonaro e os outros 7 réus estão sendo analisados, o ministro Luiz Fux disse, olha, esquece, a gente não deveria estar julgando esses caras aqui. Está tudo errado. Isso foi o que disse o Luiz Fux. Está tudo errado. Ué, mas espera aí. Está tudo errado? Temos 3 ministros do Supremo, 2 entendem que está tudo certo, 1 entende que está tudo errado, temos uma Constituição, um conjunto de leis, um regimento do Supremo Tribunal Federal, um Código de Processo Penal, um Código Penal, e, no entanto, eles chegaram a conclusões absolutamente diferentes. Mas assim, não é que é uma nuance, mas nem no VAR acontece isso. Nem no VAR acontece isso. Talvez tenha sido, talvez não tenha sido. Não. Você tem o conjunto fático, é o mesmo. A legislação é a mesma. A Constituição brasileira é a mesma. Como pode um juiz ter um entendimento numa direção e o outro ter uma direção oposta? Não é que tem alguém que é daltônico e, portanto, não tem a percepção de cores que aquele que não é daltônico tem. Não se trata de interpretação visual. Sabe quando você está nas redes sociais e de repente aparecem aqueles joguinhos? Se você vê primeiro um elefante, você é assim. Se você, no entanto, vê primeiro um leão, não é isso. Não é um game. É a vida das pessoas que está sendo julgada. São pessoas acusadas de crimes e, no entanto, a interpretação é completamente diferente. E, no caso específico do cerceamento de direito de defesa, é acachapante a diferença entre uma interpretação e outra interpretação. O ministro Luiz Fux diz o seguinte, o volume de provas, o volume de dados era monumental. O volume de provas era de 70 terabytes. A gente pode estar falando de alguma coisa como bilhões de páginas. E essas bilhões de páginas foram transformadas pela Polícia Federal em relatórios monumentais. 1.200 equipamentos foram analisados, equipamentos eletrônicos, 255 milhões de mensagens, viraram 1.214. Luiz Fux voltou a falar, vamos para o Luiz Fux. Único 134 do Código Penal e dano a bem tombado, que veio a ser encartado na lei de crimes ambientais, que pode parecer anômalo, como eu falei em ambiental, mas é porque o dano de bem tombado veio previsto nessa lei.
A acusação aponta a prática em concurso material de crime de dano qualificado e de dano a bem tombado pelos réus indicados na peça vestibular, na denúncia. Os demandados teriam, por meio de uma organização criminosa, liderada pelo próprio presidente da República e seu candidato a vice-presidente, auxiliado moral e materialmente para destruição, inutilização e deterioração do patrimônio da União, página 4 da denúncia. Parte-se da premissa de que a dinâmica criminosa teria se desenvolvido em fases, momentos e ações ao longo de um tempo considerável, página 7 da denúncia, com o objetivo maior de concretizar a tomada do poder por meio de um golpe de Estado. É o que diz a denúncia. Segundo a denúncia, a peça da acusação, o termo inicial dos atos executórios pode ser identificado uma vez que a organização criminosa descer ao cuidado de documentar o seu próprio projeto de retenção heterodoxa do poder, página 9 da denúncia. Especificamente em relação aos danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, fato público e notório, o episódio foi fomentado e facilitado, segundo a denúncia, pela organização denunciada que, assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática, com vistas a romper a ordem constitucional, impedir o funcionamento dos poderes em rebeldia contra o Estado de Direito Democrático. A violência cometida gerou prejuízos de larga monta estimados em mais de 20 milhões de reais. Assim, os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 teriam, segundo a acusação, decorrido de uma dinâmica criminosa iniciada em 2021, cujo objetivo seria a tomada do poder, o que, embora não tenha se verificado, originou um milionário prejuízo material para o poder público. Antes de se adentrar à análise individualizada da conduta praticada por cada um dos demandados em relação aos crimes de dano qualificado e de dano a bem tombado, torna-se imprescindível tecer alguns comentários acerca desse crime e da própria doutrina e jurisprudência sobre ele. Daí premissas teóricas a serem aplicadas aos fatos concretos. Artigo 63. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Na peça da denúncia, atribui-se aos réus a prática do crime de dano na sua forma qualificada, em virtude da ocorrência de violência à pessoa, grave ameaça contra o patrimônio da União e com prejuízo considerável para a vítima. A hipótese descrita na denúncia se encaixa no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, verbos. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa, grave ameaça. 3. Contra o patrimônio da União. 4. Por motivo egoísta ou com prejuízo considerável para a vítima. Detenção de 3 meses até 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Por seu turno, o artigo 62, inciso 1º da Lei 9605, que trata exatamente do meio ambiente, ela dispõe no artigo 62, destruir, inutilizar ou deteriorar. Bem, especialmente protegido pela lei, arquivo, registro, etc., parágrafo, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único, se o crime for culposo, a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Aqui vem as premissas teóricas. Conforme predica o artigo 167 do Código Penal, o dano simples é movido por ação penal privada,
bem como na hipótese do artigo 164 e 163, parágrafo único, inciso 4 do referido do Código, também se procede mediante queixa. Já nas demais hipóteses de dano qualificado, a ação penal será pública incondicionada, haja vista que o interesse transcende o indivíduo. Por seu turno, o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal preconiza que, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, do Estado ou município, a ação penal será pública. Dessa forma, quando a lesão for, tal como no caso dos autos, entrevista como um ataque a bens jurídicos de maior relevância social, como aquele capaz de atingir o patrimônio público ou bens que são atingidos com violência ou grave ameaça, a persecução criminal competirá ao Ministério Público, independentemente da vontade da vítima. O objeto da proteção não se resume ao bem físico, mas abrange também sua utilidade, valor e o próprio direito de propriedade. Por isso que, nessa perspectiva, o quanto do dano sofrido pelo sujeito passivo produz impacto para tornar o ilícito qualificado. Sob outro enfoque, o crime de dano exige um resultado material, uma efetiva lesão ao bem público. Ao utilizar os verbos destruir, inutilizar ou deteriorar, o legislador demonstra que a tipicidade do delito exige um resultado material, ou seja, uma alteração negativa no estado da coisa. No que diz respeito ao elemento subjetivo, a sua consumação reclama ânimos doloso. A vontade na definição de Aníbal Bruno, que é um movimento psíquico dirigido a um fim, que depois, posteriormente, foi evoluído pela teoria de Wells na teoria finalista. A sua configuração depende da intenção deliberada do agente lesar o patrimônio alheio. No mesmo sentido, citando mais uma vez Hungria, afirma que o crime de dano só é punível a título de dolo. O dano culposo, como já foi acentuado, não ultrapassa a órbita do ilícito civil. Aqui, então, eu menciono e faço uma digressão sobre a teoria finalista, que é o objetivo, o fim visado pelo autor quando age. Teoria finalista da ação. Tem que operar 5. E aqui eu tenho a honra e a emoção de citar o meu velho professor Leandro Fragoso, que era um homem independente, que entendo ser a maior qualidade de qualquer homem que atue na órbita jurídica. O professor Leandro Fragoso, conhecido no mundo inteiro, afirmava que não há forma culposa no dano. Se o prejuízo for resultado de negligência, imprudência ou imperícia, a conduta do agente será atípica do ponto de vista penal, embora possa gerar a obrigação de indenizar o lesado na esfera civil. Uma exceção inusitada a essa regra é a Lei 9.605, que, ao disciplinar o crime de dano a bem tombado, também prevê pena para a modalidade culposa. Esse preceito não se aplica, contudo, ao crime de dano qualificado indicado no Código Penal. O crime de dano, na sua modalidade simples, demanda apenas a constatação do dolo genérico, sendo suficiente, nesse diapasão, a vontade de praticar a conduta descrita no tipo, destruir, inutilizar ou deteriorar. Porém, o crime de dano qualificado exige o dolo específico como a violência à pessoa ou grave ameaça para impedir que ela resista. Exige o que se denomina de ânimos nocente, o propósito de causar um prejuízo patrimonial. Nesses casos, a finalidade do agente, embora não se confunda com o tipo penal em si, agrava a conduta. É importante também analisar o papel do crime de dano em relação a princípios da política criminal. Um deles é o da subsidiariedade.
De acordo com esse princípio, um delito só pode ser considerado se não houver um crime mais grave que o absorva. Em outras palavras, o crime de dano funciona como um soldado de reserva, sendo aplicado apenas quando a conduta do agente não se encaixa em uma infração penal mais séria. Mutatis mutandis, usa-se o dano para praticar um crime mais gravoso, e é o crime mais gravoso que prevalece. Nesse segmento, se o dano qualificado for cometido com o propósito de viabilizar um crime mais grave, é este o último que deve ser considerado, e não o delito de dano, mesmo quando qualificado. Nas palavras de Nelson Hungria, desde que o dano deixa de ser um fim em si mesmo, passando a ser meio de outro crime, perde a sua autonomia, apresentando-se a unidade jurídica de um crime complexo ou progressivo. O crime de dano é, assim, um delito de caráter subsidiário, portanto, só é aplicado se a conduta não configurar um crime mais grave. Com o mesmo entendimento, o saudoso professor e colega de congregação Heleno Cláudio Fragoso assentava: frequentemente é o dano meio ou consequência de outro crime, caso em que será sempre absorvido por ele. Por exemplo, a destruição de uma cerca para invadir... Bom, a gente vê que, ao falar do crime de dano qualificado do patrimônio público, Fux já sinaliza que este crime só faz sentido ser usado contra alguém se não há um outro crime que o abrace, que o absorva, um crime maior. É a história de alguém que comete um homicídio e usa uma arma não registrada. O uso da arma não registrada, se você pega com uma arma não registrada, é um crime. Se você mata alguém com uma arma registrada, não registrada, ter uma arma não registrada não agrava o crime de homicídio. Ou seja, só faz sentido você condenar alguém por estar com uma arma ilegal, não registrada, por exemplo, com o número de série raspado, se isso for tudo que você descobriu sobre o cara. Agora, se ele matou alguém, que diferença faz se ele matou alguém com uma arma registrada, com uma arma não registrada, com o número de série raspado ou não? Isso não é um agravante. Então, ele está desmontando a atribuição do crime de dano qualificado ao patrimônio público para os réus deste grupo dos 7 réus. Jair Bolsonaro, vamos ver como ele vai continuar. Mas ele antes, como eu dizia, ele pegou as questões preliminares da defesa e acolheu todas as importantes. E a coisa mais importante é, primeiro, não deveríamos estar aqui julgando esses réus. Ele não disse, e está começando a dizer agora, que os crimes não aconteceram. Ele só disse o seguinte: não devia ser a gente. Não devia ser a gente. Eu estou aqui porque faço parte da turma, tenho que me manifestar, estou me manifestando. Mas deveria ser o juiz natural, ou seja, deveria ser a primeira instância, e se fosse o Supremo Tribunal Federal, deveria ser o plenário. Porque ao usar a turma, a gente está impedindo que certas vozes do Supremo se manifestem. E ele lembra que tivemos casos de pessoas com prerrogativa, foro por prerrogativa de função, caso do ex-presidente Lula, por exemplo, que, acusado de crime ocorrido no cargo, mas julgado depois de ter deixado o cargo, foi avaliado, foi julgado pela 13ª Vara de Curitiba. Ali havia uma outra discussão, porque a 13ª Vara de Curitiba não seria competente porque o ex-presidente Lula não teria cometido um crime em Curitiba ou da alçada do juiz Sérgio Moro. Isso é outra discussão. Mas ele entende que a primeira turma também não é competente. Veja, quando a gente fala em competência ou incompetência no campo da justiça, a gente não está falando que a pessoa não tem a qualificação para, mas ela não tem a alçada para, ela não tem a competência, ela não pode fazer o que está fazendo. É o que ele disse, o que é muito grave, E quando ele fala do cerceamento do direito de defesa, e ele acolhe o que diz os advogados, ele usa uma frase muito forte. Ele diz que mesmo canalhas
mesmo patifes, não podem ser julgados porque são canalhas, porque são patifes, ou porque fizeram coisas que são reprováveis socialmente. Só podem ser julgados se eles forem alcançados pela lei. E quando ele fala do cerceamento, ele diz que os advogados não tiveram tempo para analisar aquele volume absurdo de provas. Lembrando casos em que a justiça brasileira definiu que havia cerceamento com 4 terabytes de dados, e aqui a gente está falando de 70 terabytes de dados, as tais bilhões de páginas a que ele se referiu. E então ele passa a etapa em que ele vai analisando os crimes, que é o que ele está agora nesse momento. E o primeiro que ele foi analisar foi o crime de organização criminosa, que o Alexandre de Moraes abraçou na denúncia e disse, é organização criminosa. E quando a gente está falando de organização criminosa, a gente está falando de uma imputação que aumenta a pena a algo entre 3 e 8 anos. E ele, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, entenderam que sim, eles integravam uma organização criminosa e Jair Bolsonaro era o chefe, o líder da organização criminosa. Luiz Fux diz o seguinte, não há organização criminosa. Organização criminosa é um agrupamento de pessoas para cometer crimes difusos, indefinidos, se organizam para cometer crimes. A simples reunião de pessoas na tentativa de cometer um crime deve tipificar, deve enquadrar essas pessoas nos crimes que foram descritos, não criar uma organização criminosa que não existe, o que é uma visão muito diferente da visão de Alexandre de Moraes e também de Flávio Dino. E aí é de onde eu tiro o ponto que parece que nós temos 2 presidentes da República, 2 ex-presidentes da República, sendo julgados por um conjunto de fatos completamente diferentes. Existe um Jair Bolsonaro de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e um Jair Bolsonaro de Luiz Fux. O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino enxergam no ex-presidente Jair Bolsonaro o comandante de uma organização criminosa, vamos ver os outros crimes, o que vai falar o Luiz Fux, e enxergam que esse processo não tem nenhuma falha, não há cerceamento de defesa e deve ser julgado sim pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o Luiz Fux diz, não, muito pelo contrário, não deve ser julgado por nós e não tem organização criminosa. Você percebe? Mesmo processo, mesmos fatos, mesma denúncia, mesma Constituição, mesmo país, mesmo Código Penal, mesmo Código de Processo Penal, mesmo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ministros que não é assim, o Luiz Fux foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Não, ele foi indicado pela Dilma. Ele foi para o STJ indicado pelo Fernando Henrique Cardoso e depois, em 2011, ele foi para o Supremo Tribunal Federal indicado pela Dilma Rousseff. E, no entanto, ele tem uma visão completamente diferente da visão do Alexandre de Moraes. E com críticas que se espalham pela fala dele, pelo voto dele, falando que o juiz tem que ser sereno, que o juiz tem que ser equidistante, que o juiz tem que ser equilibrado. Tem várias críticas. Ele dá um soco na boca do estômago do Alexandre de Moraes. É na testa, é na boca do estômago do Alexandre de Moraes. Raras vezes a gente viu no Supremo Tribunal Federal uma divisão tão grande e tão poderosa quanto a que a gente está vendo agora numa denúncia da maior gravidade. O que pode haver de mais grave do que um ex-presidente da República sendo acusado de tentar derrubar o governo eleito, de tentar dar um golpe de Estado? O Brasil conheceu golpes de Estado em 1930, o Brasil conheceu tentativa de golpe de Estado em 1955, o Brasil conheceu o golpe de Estado em 1964. O Brasil sabe o que é o golpe de Estado. Infelizmente, a nossa história ela está coalhada de viradas de mesa. Quando você vê alguém acusado de dar uma virada de mesa, é evidente que isso tem que ser passado a limpo. Não pode passar pano, tem que passar a limpo. Tem que analisar os fatos com frieza e ver o que aconteceu. O que o Luiz Fux está falando até o momento não somos nós aqui nessa turma,
e precisamos olhar com muito cuidado, porque a gente não deu à defesa o espaço e o tempo para que ela pudesse julgar. Ele lembra que o mensalão foram 2 anos para acolher a denúncia e 5 anos para julgar. E, no entanto, neste caso, a gente está falando em menos de 6 meses entre um fato e outro. Então, é muita crítica. Tem gente, tem analista falando por que ele só esperou até agora para falar o que está falando, mas ele está falando. Então, o que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal é uma discussão e um conjunto de referências feitas pelo Luiz Fux de alta qualidade. Um voto poderoso que não é que coloque em xeque o que está acontecendo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. É um voto, vai ser 2-1, na hora em que ele considera que a denúncia, portanto, não pode ser aplicada e não pode ser julgada onde está sendo julgada. Nós vamos ver o que ele vai falar e a gente vai acompanhando ao longo do nosso Band News no meio do dia, mas vai ficar 2-1 e ainda tem 2 outros votos. E pode terminar 4-1, pode terminar 3-2, ele pode produzir em função do que ele está falando um pedido de vistas, pode terminar 3-2 a favor de Jair Bolsonaro, a gente não sabe. O que se sabe é que o voto que ele está dando é muito mais impressionante do que o que se esperava. Se esperava uma divergência, se esperava uma discussão eventualmente sobre a dosimetria, quanto de pena para cada um, mas o que ele está fazendo é uma demolição do trabalho do Alexandre de Moraes. Ou seja, se ele fosse o relator, ele não teria acolhido a denúncia na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, o que ele está falando com todo o respeito e os cuidados que eles tomam ao falar isso que a gente está fazendo aqui está tudo errado. Em resumo, é isso que o Fux está falando. A gente vai continuar a ouvir um pouquinho mais do Luiz Fux agora. Protegem bens jurídicos distintos. Essa diferença é crucial, pois diante do conflito aparente de normas, quando várias normas incidem sobre o mesmo fato antijurídico, a Lei 9.605 deve prevalecer por ser considerada uma norma especial. A aplicação da norma especial, pois, se justifica na medida em que ela visa alcançar um tipo de dano mais específico e que exige uma reprimenda ainda maior. E, portanto, desde já se concebe que não é possível o cúmulo material. E esse dano é absorvido pelo dano qualificado. Para compreender essa relação, é fundamental aplicar o princípio da especialidade, um dos mais relevantes princípios da política criminal no Brasil. Conforme esse princípio, a lei especial sempre prevalece sobre a lei geral, resolvendo assim o aparente conflito de normas que incidem sobre o mesmo fato. O artigo 62 da Lei Ambiental é um tipo penal especial, enquanto o artigo 163 do Código Penal é uma lei geral. A especialidade, nesse caso, não decorre apenas do fato de a lei ser extravagante ao Código Penal, mas principalmente da qualidade do bem protegido, um bem tombado. Não foi qualquer dano, foi um dano a um bem tombado, que se configura não apenas como público, mas como parte integrante do patrimônio cultural. A conduta de danificar um bem tombado de propriedade pública, seja da União, de um Estado ou de um município, incide na conduta descrita em ambos os artigos. Entretanto, a descrição do artigo 62 da Lei 9.605, a Lei Ambiental, é muito mais específica e detalhada, uma vez que considera a natureza especial do bem. Nesse cenário, o princípio da especialidade determina a aplicação da Lei 9.605, norma especial, em detrimento do Código Penal, norma geral. Nós já julgamos algumas milhares de ações, algumas centenas ou milhares de ações,
Mas foi exatamente verticalizando nesse voto que eu propus a mim, como magistrado que deve ter a humildade judicial de evoluir, de reconsiderar, que eu estou pedindo vista, estou aceitando embargo de declaração, aceitando revisões criminais. Outro aspecto a ser destacado é que a pena do crime especial é mais severa do que a do crime geral, detenção, reclusão numa, detenção na outra. O que faz sentido, pois a lesão ao patrimônio cultural é considerada de maior gravidade social. Essa distinção se justifica, haja vista que a lesão ao patrimônio cultural, como eu já disse, é de maior gravidade. A aplicação, assim, do artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais é, portanto, a solução mais adequada para o caso concreto. Assim, caso o pedido de condenação seja procedente, o agente responderá exclusivamente pelo crime de dano a bem tombado, pois a lei especial prevalece sobre a lei geral. Adicionalmente, é imperativo que o Estado acusador demonstre, no caso concreto, a materialidade do dano e a responsabilidade individual de cada um. A prática de um crime de dano qualificado, mesmo durante um evento multitudinário, não isenta, no meu modo de ver, a acusação de provar a conduta específica de cada indivíduo. Nesse sentido, um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver prova de qualquer vínculo ou determinação direta ou mesmo de que... Bom, a gente acompanha o voto do ministro Luiz Fux. Daqui a pouco a gente volta com o ministro, com um voto que está criando muita expectativa no meio jurídico. Todos os advogados do Brasil hoje, estudantes, né? Quem serve café também nos escritórios, está todo mundo prestando atenção no que ele está falando. Ele fala uma palavra aqui, uma palavra ali, todo mundo fica olhando. E eu imagino o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino agora, porque tudo o que ele está falando contraria tudo o que os dois disseram. O que é impressionante. Volto a dizer, eles estudam os mesmos livros, eles analisam os mesmos fatos. É o mesmo Jair Bolsonaro. Não tem dois Jair Bolsonaro. Não tem duas tentativas de golpe. Não tem dois atentados violentos, seja lá o que for, Estado Democrático de Direito. Só tem um. É uma peça de acusação do Procurador-Geral da República e gerando interpretações completamente diferentes.